Homens e mulheres, reis e plebeus, generais e mercadores, filósofos e aventureiros conquistam riquezas, poder, status, reputação. E em um momento de descuido, de confiança excessiva, de complacência, perdem tudo. O patrimônio acumulado ao longo de décadas é dissipado em meses. A influência construída com anos de trabalho meticuloso é destruída por um erro, uma traição, uma decisão precipitada, uma mudança inesperada nas circunstâncias. Maquiavel observou que os príncipes que perdem o poder raramente o perdem por causa de um único golpe devastador, uma invasão súbita ou uma conspiração brilhantemente arquitetada. Perdem, na grande maioria dos casos, por uma série de pequenos erros acumulados, de descuidos aparentemente insignificantes, de confianças mal depositadas em pessoas indignas, de falta de preparo para o inesperado, de uma recusa em adaptar-se às mudanças das circunstâncias. A proteção do patrimônio não é um ato passivo. Não se trata de construir muros e esperar, confiando na solidez das pedras e na boa vontade dos vizinhos. Trata-se de uma estratégia ativa e contínua, que envolve vigilância constante, adaptação às circunstâncias, dissimulação calculada, cultivo de alianças estratégicas e, acima de tudo, a compreensão profunda da natureza humana, com suas paixões, seus medos, suas ambições e sua propensão à traição. Hoje, será desvendado o conhecimento dos grandes para proteger o que é seu. Serão apresentadas as estratégias que Maquiavel recomendou aos príncipes de sua época e que se aplicam com igual força a qualquer pessoa que tenha algo a perder. Pode ser dinheiro, reputação, relacionamentos, poder, liberdade ou legado. Para quem não quer ver o fruto do próprio trabalho ser destruído por descuido, traição ou complacência, inscreva-se no canal como sinal da sua presença. Deixe seu like, comente e compartilhe. A fortuna, em sua visão, não é meramente a sorte ou o acaso, mas sim a totalidade das circunstâncias externas que escapam ao controle humano. Ela é imprevisível, volúvel, arbitrária e frequentemente cruel. Um príncipe pode ser o mais sábio, o mais virtuoso, o mais cauteloso. Mas a fortuna pode destruir seu reino com uma praga, uma invasão militar, uma revolta popular, uma traição tramada nas sombras. Maquiavel comparou a fortuna a um rio em enchente. Quando as águas se elevam, elas destroem tudo o que encontram pela frente, arrastando casas, árvores, gado e homens. Mas, se o príncipe tiver construído diques e barreiras, se tiver se preparado, a enchente pode ser contida e seus efeitos devastadores podem ser minimizados ou mesmo evitados. A primeira lição e a mais fundamental para proteger qualquer patrimônio é: nunca subestime a fortuna. Nunca acredite que o que se tem está seguro, que as circunstâncias atuais são permanentes, que os aliados de hoje serão os aliados de amanhã, que os inimigos de hoje serão derrotados para sempre. A complacência é o maior dos perigos, porque ela adormece a vigilância e abre brechas para o ataque. Maquiavel ensina que, embora a fortuna seja poderosa, ela não é invencível. O príncipe que se prepara, que antecipa, que constrói defesas, que cultiva aliados, que diversifica suas fontes de poder, esse príncipe pode não apenas resistir à fortuna, mas também domá-la e usá-la a seu favor. Ele se torna o centro ativo, não o jogador passivo do acaso. A história está repleta de exemplos. Reis que perderam tudo por uma noite de excessos,
generais que foram derrotados por não terem explorado o terreno, mercadores que faliram por não terem diversificado seus investimentos. E, inversamente, aqueles que sobreviveram a catástrofes foram os que sempre mantiveram uma reserva estratégica, um plano alternativo, uma visão de longo prazo. O patrimônio é intrinsecamente frágil. Quem o protege deve agir como se a perda fosse iminente e, ao fazer isso, torna a perda muito menos provável. Maquiavel contrapõe a fortuna com a virtude. A virtude não é a virtude moral no sentido cristão de humildade, bondade ou caridade. É a força vital, a habilidade, a astúcia, a capacidade de ação decisiva, a inteligência estratégica, a coragem de enfrentar desafios, a flexibilidade para se adaptar a novas circunstâncias. É a qualidade que permite ao príncipe moldar o mundo a seus pés, mesmo diante da adversidade mais implacável. O príncipe que possui virtude não espera passivamente que a fortuna sorria para ele. Ele age. Ele constrói defesas antes da crise. Ele cultiva aliados antes da traição. Ele estuda seus inimigos antes do ataque. Ele se prepara para o pior, enquanto trabalha para o melhor. Ele não é um reativo. Ele é um proativo, um criador de circunstâncias, não um mero respondente a elas. Quem tem virtude não coloca todos os ovos na mesma cesta. Diversifica seus investimentos, suas fontes de renda, suas alianças, suas habilidades. Quem tem virtude não confia apenas na sorte ou na boa vontade dos outros. Planeja, calcula, antecipa cenários. Quem tem virtude não espera a crise para agir. Previne, fortalece, protege antes que o perigo se manifeste. Quem tem virtude não se apega a uma única estratégia. Sabe quando mudar de curso, quando recuar, quando atacar. Maquiavel escreveu uma das frases mais citadas e mais mal compreendidas de sua obra. A fortuna é uma mulher, e para ser dominada, é necessário golpeá-la e forçá-la. A mensagem é clara. A proteção do patrimônio exige ação ousada, não passividade resignada. Exige iniciativa e não espera. Exige força, não fragilidade. O patrimônio não se protege com orações, esperanças ou boas intenções. Protege-se com ação, com planejamento meticuloso, com a disposição de fazer o que for necessário, dentro dos limites da integridade e da prudência, para preservar o que foi conquistado. Maquiavel foi impiedoso ao expor a fragilidade das alianças humanas. Ele observou com uma lucidez que muitas vezes causa desconforto. Que os homens são, por natureza, ingratos, volúveis, dissimulados, gananciosos e prontos a trair, quando o medo, a ambição ou o interesse assim o exigem. Ele escreveu em um dos capítulos mais célebres de O Príncipe que os homens são mais prontos a trair do que a ser gratos. E essa verdade, embora dura e desagradável, é um dos pilares fundamentais da proteção patrimonial. Quem confia demais em sócios, em amigos, em familiares ou em conselheiros, está na prática entregando a chave do próprio patrimônio a terceiros. A confiança, quando mal depositada, é a maior das vulnerabilidades, a brecha pela qual o inimigo pode entrar. Atenção! Maquiavel não ensina a desconfiar de todos, o que seria uma paranoia paralisante. Ele ensina a confiar com prudência, com reservas, com cautela. A testar a lealdade antes de confiar plenamente. A não revelar todos os segredos, todos os planos, todas as fraquezas. A manter certas informações sob sigilo, certos recursos fora do alcance de olhos curiosos, certas alianças em segredo. Epiteto complementa essa visão com a ideia de que a única confiança plena e incondicional
deve ser depositada em si mesmo, em sua própria razão, em sua própria virtude, em sua própria capacidade de enfrentar a adversidade. O resto em amigos, aliados, parceiros, familiares. Mas essa confiança é incerta, variável e sujeita a mudanças de humor, a pressões externas e a tentações. Ela pode mudar, pode se voltar contra você. E quando isso acontecer, quem estiver despreparado perderá tudo. Confiar é necessário para viver em sociedade. Mas confiar sem reservas, sem salvaguardas, sem verificação, é imprudência. O patrimônio se protege com a vigilância constante, com a verificação periódica, com a manutenção de segredos estratégicos, com a diversificação de dependências. Maquiavel observou com a perspicácia de quem estudou as cortes europeias que o príncipe que não tem aliados, que não cultivou lealdades, que não construiu uma rede de pessoas que dependem dele e que têm interesse em sua preservação, esse príncipe está vulnerável. Quando a crise chega, ele está sozinho. E sozinho ele cai, porque não há ninguém para defendê-lo, para alertá-lo, para lutar ao seu lado. A proteção do patrimônio exige a construção de uma rede de aliados leais. Pessoas que têm interesse na sua preservação, que se beneficiam do seu sucesso, que temem sua queda. Pessoas que, por gratidão, por medo, por interesse mútuo ou por uma combinação desses fatores, estarão dispostas a defender o que é seu como se fosse delas. Maquiavel ensinou que o príncipe deve ser amado ou temido, mas, acima de tudo, deve ser útil aos seus aliados. A lealdade duradoura não nasce do amor puro ou da admiração abstrata. Nasce da percepção clara e racional de que o aliado é mais valioso vivo, forte e no poder do que morto, fraco ou deposto. A utilidade mútua é o cimento mais forte das alianças estratégicas. Cultive relacionamentos estratégicos com pessoas que podem ajudar a proteger seu patrimônio, como advogados, contadores, conselheiros, parceiros de negócios, amigos influentes. Seja generoso com quem te serve. A gratidão, quando genuína e demonstrada, é um dos vínculos mais fortes. Crie interdependência. As pessoas protegem aquilo de que dependem. Se você é uma fonte de recursos, de conhecimento, de conexões ou de estabilidade para elas, elas terão um interesse direto em sua preservação. O patrimônio não se protege sozinho. O forte protege os que o cercam e os que o cercam protegem o forte. A rede de aliados é a muralha necessária. Maquiavel também sabia que a reputação é um dos ativos mais valiosos que um príncipe pode possuir. Uma boa reputação atrai aliados, afasta inimigos, inspira confiança, facilita negociações e torna o governante mais difícil de ser atacado. Porque os ataques a uma reputação sólida parecem infundados ou maliciosos. Mas ele também sabia que a reputação não se constrói com discursos bonitos, com promessas vazias ou com uma imagem cuidadosamente fabricada. Constrói-se com ações consistentes ao longo do tempo, com a demonstração de força e competência, com a capacidade de cumprir promessas e, quando necessário, com a disposição de quebrá-las se o interesse superior assim exigir. A reputação é o reflexo da virtude em ação. A reputação é a muralha invisível que protege o patrimônio. Quem a negligencia, negligencia tudo. Quem a constrói com cuidado e a mantém com vigilância, constrói uma fortaleza inabalável. Epiteto aconselhava que, quando você vai tomar banho, lembre-se de que pode escorregar.
Quando você viaja, lembre-se de que pode ser atacado por um ladrão. Quando você começa um negócio, lembre-se de que pode falir. Isso não é pessimismo mórbido, é prudência estratégica. A arte de antecipar o pior para evitar que ele aconteça ou para minimizar seus danos. Maquiavel disse que o príncipe sábio sempre mantém um fundo de emergência, recursos financeiros, alianças secretas, informações privilegiadas, rotas de fuga que podem ser usados quando a fortuna se volta contra ele. Ele não espera a crise para agir. Ele se prepara para ela como se fosse inevitável. Mantenha reservas financeiras que não estejam visíveis, em contas separadas, em ativos de fácil liquidação. Tenha planos alternativos para cada cenário crítico: perda de emprego, falência de um cliente, traição de um sócio, mudança na legislação e desastre natural. Cultive habilidades que possam ser usadas em tempos de crise: conhecimento técnico, rede de contatos, capacidade de adaptação. Não dependa de uma única fonte de renda, de um único relacionamento, de uma única estratégia de investimento. A diversificação é a mãe da segurança. Maquiavel ensinou com a frieza de um anatomista da alma humana que o príncipe sábio não revela todos os seus pensamentos, todos os seus planos, todas as suas intenções. Ele mantém certas coisas ocultas, certas intenções em segredo, certas fraquezas escondidas, certas forças reservadas para o momento oportuno. Maquiavel escreveu que o príncipe deve ter um intelecto que se adapte aos tempos. E essa adaptação exige, muitas vezes, a capacidade de não mostrar o que realmente se pensa, de parecer algo que não se é, de dizer uma coisa enquanto se prepara outra. Não revelar todas as fontes de renda, todos os investimentos, todas as propriedades. Não expor todos os planos futuros, todas as ambições, todas as jogadas estratégicas. Não mostrar todas as fraquezas, todas as dependências, todos os pontos vulneráveis. Não anunciar as jogadas antes de executá-las, porque o anúncio permite que os inimigos se preparem. A transparência total é uma armadilha. A dissimulação calculada é uma proteção. Quem mostra tudo, expõe tudo. Quem guarda segredos, guarda poder. Maquiavel dedicou capítulos inteiros de O Príncipe à questão da sucessão. Como um governante deve preparar seu herdeiro. Como deve estruturar o reino para que ele não se desfaça após sua morte. Como deve equilibrar a continuidade com a inovação. A proteção do patrimônio não termina com a vida da pessoa. Ela deve se estender para além dela, transcendendo a própria existência. O que foi construído com tanto esforço deve ser preservado para as próximas gerações, para os herdeiros, para a comunidade, para o legado. Maquiavel escreveu um protocolo para proteger o patrimônio divididas em 6 passos. Passo 1. O inventário completo do patrimônio. Liste tudo o que precisa ser protegido. Bens materiais, como imóveis, investimentos, objetos de valor. Relacionamentos estratégicos, como aliados, parceiros. A reputação, como sua imagem pública, credibilidade, competências. Também a saúde, seja ela física ou mental. O que não é listado não pode ser protegido. Passo 2. A análise de vulnerabilidades. Identifique os pontos fracos de cada área, como alianças frágeis ou duvidosas, informações expostas ao público ou a inimigos, dependências excessivas de uma única pessoa ou fonte, inimigos potenciais, riscos legais, riscos financeiros, riscos de saúde. Conhecer a própria fraqueza é o primeiro passo para fortificá-la. Passo 3. A construção de defesas múltiplas. Crie barreiras sobrepostas.
como contas reserva em diferentes instituições, contratos bem redigidos e revisados por especialistas, acordos de confidencialidade com parceiros, planos de contingência para cada risco identificado, seguros adequados, estruturas legais de proteção patrimonial. Passo 4. Não compartilhe todos os detalhes do seu patrimônio, dos seus planos, das suas vulnerabilidades. Guarde segredos. Mantenha alguns recursos ocultos. A dissimulação é uma forma de proteção. Passo 5. Revise as estratégias de proteção regularmente, pelo menos uma vez por ano. O mundo muda e as defesas que funcionaram ontem podem ser insuficientes amanhã. A rigidez é inimiga da sobrevivência. Prepare o legado para as próximas gerações. Estruture a herança legalmente. Eduque os herdeiros. Transmita valores, não apenas bens. O patrimônio que não é pensado para o futuro é um patrimônio que será desperdiçado. Quem conquistou algo, seja um patrimônio material, uma posição de influência, uma reputação sólida, uma família ou uma liberdade, tem o dever de preservá-lo. Não por egoísmo, não por avareza, mas por respeito ao próprio esforço, às pessoas que dependem desse patrimônio, até o legado que será deixado. Aquele abraço. Até o próximo vídeo.